Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Amém? Quem está animado nesse domingo de manhã para ouvir o Evangelho, meus irmãos? Amém. Estamos felizes. O Evangelho, ele é atemporal, ele fala além daquilo que nós vivemos na nossa vida, ele comunica verdades eternas para nós. O culto cristão é a celebração do Evangelho, meus irmãos. Que alegria, que maravilhoso podermos estar juntos em mais um domingo pela manhã, exaltando o nome do Senhor e relembrando quem somos de verdade, né? Hoje é o dia de lembrar quem nós somos em Cristo. E eu quero te convidar já, nós temos o nosso sermão dessa manhã, dentro da série O Poder de Deus, estamos entrando agora em uma nova parte, né? Nós vemos do capítulo 1 até o 4 uma sessão de Romanos. Agora o capítulo 5, de alguma forma, é perceptível uma nova sessão se abrindo. Então, você vai perceber que os efeitos do Evangelho agora começam a surgir. Então, o título dessa mensagem nessa manhã, meus irmãos, é Os Efeitos Atemporais do Evangelho. Nós queremos ouvir sobre os efeitos atemporais, aquilo que afeta a nossa vida no passado, afetou, no presente, está afetando e nos afetará no futuro. O Evangelho é de fato atemporal. Vamos ler a Bíblia e ler esse texto nessa perspectiva, de que o Evangelho é atemporal. Então abra sua Bíblia, se você tiver ela aí, em Romanos, no capítulo 5, e em homenagem ao pastor Leandro Vieira, hoje eu não projetei o texto bíblico, então eu sei que tem gente que esquece a Bíblia, a gente está realmente sendo intencional nisso, então eu tento ser bonzinho às vezes, mas eu quero realmente instigar você a trazer a sua Bíblia, e eu posso dizer que de certa forma nós começamos esse movimento já há um tempo atrás, então queremos continuar fazendo isso. Traga a sua Bíblia. Se você fala, eu não estou com a minha Bíblia, então procura um irmão crente, nascido de novo aí, e vai do lado dele e fala, irmão, posso ler com você? Porque eu não trouxe a minha Bíblia, para minha vergonha. Então se acompanha com alguém aí. Porque se você ficar perdido no texto, você não vai entender o Evangelho. Então se você tem seriedade para com o culto cristão, você precisa da sua Bíblia, meu irmão. Abre aí em Romanos capítulo 5, vamos lá. Romanos capítulo 5, nós leremos a metade desse capítulo nessa manhã. Então leremos Romanos 5, do 1 até o 11. E eu estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor, para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Esta é a palavra do Senhor. Incline a sua cabeça e vamos orar. Mais uma vez nos aproximamos diante de Ti, Espírito de Deus, que habitas em nosso coração e entre nós.
Com alegria, damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos deu acesso ao Pai, paz com Deus. Te damos graças porque, pelo Espírito, Deus, hoje nós podemos ser iluminados e clamamos, ilumina de fato as nossas mentes e corações. Faça-nos perceber qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da nossa herança para com os santos, para com aqueles que creem. Qual é a bendita vocação para a qual fomos chamados? Ilumina-nos nessa manhã, que possamos ver toda a distração do nosso coração cessar e os nossos olhos focarem na Tua palavra, que não muda jamais, e no Teu Espírito que se move constantemente no meio da Tua igreja. Oramos essas palavras crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Obrigado pela sua postura em reverência à palavra do Senhor. Temos aprendido a fazer isso e queremos prosseguir. Você já fez uma pergunta para você mesmo alguma vez sobre algum assunto? Do tipo assim, que diferença isso vai fazer na minha vida? Pensa em algo que você já perguntou alguma vez. Você falou, cara, mas o que isso vai mudar na minha vida? Que diferença faz na minha vida? Lembra quando você era um aluno lá da escola e você começou a aprender algumas coisas de matemática, que você falava, cara, que diferença que isso vai fazer na minha vida? Quando você começou a ver aquelas fórmulas de química e algumas matérias na física, ou estudar inglês, você falou, eu não gosto de inglês, não vou morar nos Estados Unidos, que diferença que isso vai fazer na minha vida? Talvez você tenha um filho adolescente em casa, talvez você tenha uma criança em casa que está fazendo essas mesmas perguntas para você, mãe, mas o que isso vai mudar na minha vida? E a gente tem desse tipo de pergunta toda hora. O que isso muda na minha vida? Eu sei, por exemplo, que eu devo beber muita água, mas para que beber água? Né, pastor Felipe? Eu chamo o pastor Felipe, que ele prega o evangelho da saúde ali, né? Felipe Bruel. Primeira pergunta no consultório, está bebendo água? Mas que diferença isso vai fazer na minha vida? Ou se eu quero beber água, eu, por exemplo, tenho uma estratégia que eu tenho umas 3, 4 garrafas de água diferentes espalhadas pela casa. Uma logo no criado mudo, outra na cozinha, outra na sala. E eu entendi que isso pode fazer alguma diferença na minha vida. Mas talvez se você não soubesse desse contexto, você ia falar, que diferença faz você ter um monte de garrafas na sua vida? Se você pensar num calendário e numa agenda, muitas pessoas vão falar, eu sou mais espontâneo, eu vou na casa dos irmãos a qualquer hora. Eu não gosto desse negócio de agenda. Que diferença uma agenda faz na minha vida? Até que você aprende a importância da organização do tempo e da disciplina que é necessária para que você tenha uma vida saudável com a sua família, com a igreja, com os irmãos, com os amigos. E você pode perceber que talvez faça uma diferença na sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque os primeiros 4 capítulos que encerramos com Daisy na semana passada falaram bastante sobre a essência, meus irmãos, do que é o Evangelho, do que é a justificação baseada somente na fé, do que é o poder de Deus capaz de transformar a vida de todo aquele que crer e salvá-la. Então, até aqui, vimos isso. De fato, uma sequência de ensinamentos e palavras de Paulo nos falando sobre a essência do que é o Evangelho. E a partir daqui, então, veremos que diferença isso faz na nossa vida. Começa-se uma nova sessão, mostrando que diferença isso faz na nossa vida, especialmente hoje, sobre como encaramos o sofrimento, as tribulações e a esperança futura que está preparada para mim e para você. Então, há algumas implicações do Evangelho aqui, bem delineadas, bem claras nesse texto que nós lemos. Você vê uma transição da ira, que vimos nos primeiros capítulos, para a graça de Deus se manifestando agora. Nós vemos uma transição de várias diferenças entre quem éramos e quem somos, na nossa velha e na nossa nova natureza. Vemos aqui Paulo começando a falar sobre a mudança do status, vocês foram justificados. E aí ele começa a falar da mudança na experiência cristã. Diga status. Experiência. São duas coisas que Paulo está falando. Ele começa conectando com o resto. Vocês são justificados. E aí ele começa agora, sequencialmente, dizer da experiência cristã que precisa mudar.
ele vai transicionando do estranhamento à paz com Deus. Do estranhamento à paz. De carentes da glória de Deus para esperançosos na glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora ele fala que nós temos esperança da glória. Veja que transição maravilhosa para a prática, para a experiência cristã. Ele transiciona do sofrimento como um julgamento que nós teríamos antes de conhecer a Cristo, para agora uma alegria no meio da tribulação. Um sofrimento merecido e justo, porque somos pecadores, para tribulações podem trazer alegria para mim e para você. E ele passa da incerteza, cheia de temor, para a segurança no amor de Deus. Que maravilhoso. Eu acho que a gente poderia parar por aqui e perceber já quão grande é a experiência cristã baseada no novo status que recebemos, quão maravilhosa é. Mas a minha pergunta para iniciar com você nessa manhã é o quanto você compreendeu do Evangelho até aqui, não só nessa série, mas na sua vida cristã. O quanto você compreendeu, que diferença faz na tua vida? O quanto você compreendeu o Evangelho, meu irmão? A doutrina da justificação baseada pela fé somente é essencial para o cristianismo. O sola fide, como mencionamos semana passada, é essencial para a história cristã, meus irmãos. Mas não só é essencial para a história cristã, como é essencial para a sua vida. Muda a sua experiência cristã, saber que você é justificado. Então a doutrina da justificação somente pela fé é essencial para o cristianismo e é essencial para as nossas vidas diárias. Amém? Nós vamos passar aqui por alguns desses efeitos, mais propriamente 3 efeitos, e no final falaremos de como a cruz é atemporal, de fato, e o Evangelho é atemporal. Então, primeiro, o que Paulo fala? Que nós temos o quê? Vamos lá. Paz com Deus, amém. Olha só, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui, como eu disse, da situação legal, irreversível. Você foi justificado, é um status que foi dado. Você foi justificado, isso não muda. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E Paulo começa a dizer, eu preciso mencionar isso, para que você não ache que isso talvez vai se perder em algum momento. Um juiz deu uma sentença que não vai mudar, você é justo agora, aos olhos de Deus. Então, uma situação legal que o versículo nos mostra. E ele fala depois de uma experiência gerada por essa situação legal. Mediante a fé nós temos paz com Deus, meus irmãos. O que é paz com Deus? Paz com Deus não é meramente um sentimento subjetivo. Não é meramente um sentimento da alma, como eu estou me sentindo em paz hoje. Como eu me sinto tranquilinho, de boa. Paz não é estar de boa, meu irmão. Paz com Deus é muito mais do que isso, queridos. Paz com Deus é uma realidade objetiva. Não sentimento subjetivo, mas realidade objetiva. Realidade passada. Então estamos falando de algo conquistado no passado. Você percebe como Paulo vai brincando aqui com os tempos. Ele vai falando de algo que aconteceu, e de algo que está acontecendo, e de algo que acontecerá. E ele vai indo e voltando no passado, no presente e no futuro. E ele começa lembrando, aconteceu uma coisa com você. Você foi justificado. Por isso você agora, hoje, presente, tem paz com Deus. Não meramente uma coisa subjetiva, mas ele está falando de um muro de separação que foi derrubado. Não somente uma trégua. Deus deu um tempo de paz para a gente, mas daqui a pouco Ele vai derrubar a gente. Não. Está falando de um status que traz uma experiência, que não vai haver conflito entre nós e Deus. É uma paz permanente, não somente ausência de hostilidade, mas presença de Deus na nossa vida, comunhão com o Espírito, meus irmãos. É isso que é paz com Deus.
Não pense na paz com Deus só no seu aspecto negativo, mas no seu aspecto positivo. Não mais gap entre o homem e Deus, mas mais do que isso, presença de Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, experiência com Deus. Não um mero sentimento, mas uma condição real, o fim da hostilidade. E aí Paulo continua falando, isso se deu como? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer assim, quando eu dou uma pausa, você lê comigo, tá bom? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui lembrando de novo do Evangelho. O tema da igreja, o tema da vida cristã. Somos monotemáticos, ele está falando tudo isso por meio de Jesus Cristo. Evangelho, Jesus restabeleceu a aliança entre Deus e o seu povo, não por mérito de homens, mas somente pela ação de Deus. De novo, Paulo centraliza a ação divina, o Evangelho, o monergismo, a força de Deus para salvar, o poder de Deus para salvar, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que Karl Barth diz nesse sentido. Paz com Deus significa um acordo entre o homem e Deus, tornado possível por meio da modificação da condição humana, vinda da parte de Deus, e efetivada por meio do estabelecimento de relações normais da criatura com o Criador, pela fundamentação do amor a Deus no temor do Senhor, o único e verdadeiro amor que a criatura pode dedicar a Deus. O amor que agora nós podemos responder para com Deus vem de Deus, meus irmãos. Tudo vem dele, tudo parte dele, é uma ação dele nos salvar. E nós podemos responder agora por causa do que Deus fez, não por ação nossa. E é interessante que o texto vai falar no versículo 2 de um acesso. Veja só, versículo 2 diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a palavra acesso ali tende a nos dar um pensamento de que nós acessamos. Eu acessei a Deus desde o dia em que aceitei Jesus, lembra? Não. A palavra acesso aqui fala de introdução, de ser introduzido. Você foi introduzido. Não está falando meramente de eu agora fiz uma coisa e acessei. Você precisa acessar as chaves que vão transformar a sua vida. Hoje eu podia ser um coach, talvez, mas eu não sou um pregador do Evangelho, para a glória de Deus. Então, o acesso não é isso, não é eu vou acessar, é você foi introduzido. Nós agora temos acesso, obtivemos por quê? Pela fé, que é dom de Deus. Então você não obteve nada por você mesmo. O Evangelho nunca é perdido de vista na narrativa de Paulo. Ele continua lembrando de novo. Você foi introduzido. A graça faz parte disso. Somente pela fé. Somente pela graça. Somente por Cristo. E a graça então é necessária não somente como introdução ao Evangelho, mas a graça é necessária na vida diária dos cristãos nascidos de novo. E por isso, para que possamos viver e experimentar a graça, Deus nos dá paz com Deus. Irmãos, lembre-se, paz com Deus não é um sentimento subjetivo, que acalma o nosso coração. É uma realidade objetiva que a morte de Cristo criou por nós. Diga comigo, paz com Deus não é um sentimento subjetivo, que acalma o nosso coração. É uma realidade objetiva que a morte de Cristo criou por nós. Aleluia. Sentimentos são importantes, claro. Eu e minha esposa somos muito diferentes. Ela é muito mais dos sentimentos e eu sou muito mais da razão. Para mim é difícil defender, às vezes, a postura dos sentimentos. Mas nós temos falado sobre isso, temos teologado sobre isso em casa. Se é que você me entende. Nós temos buscado teologicamente dialogar sobre emoções e razão e tudo isso.
E os sentimentos são importantes, as emoções são importantes, mas elas, de certo modo, vêm e vão na nossa vida. E a realidade da nossa posição com quem Deus é, de fato, não muda, meus irmãos. Você entende? Que um fato aqui é mais importante do que a sensação que eu e você podemos ter. Muitas pessoas talvez pensam que o principal propósito da igreja e do cristianismo é te dar um bom sentimento, te dar um certo alívio das pressões desse mundo, te dar uma condição terapêutica, por assim dizer. Muitas pessoas pensam isso, e talvez você pense isso, que o cristianismo te dá sentidos terapêuticos de paz. E isso, infelizmente, vai colocar o evangelho à altura de qualquer outra terapia, de qualquer outro artifício que dê um pouquinho de paz para mim e para você. E o evangelho não é isso, meus irmãos. O evangelho não é terapêutico, o evangelho não é um artifício colocado junto com todas as outras opções. Porque se nós, a igreja, pensamos assim e vivemos assim, então alguém vai poder dizer, que legal, você vai na igreja, que legal, você é membro da família dos que creem. E acho legal que isso te dê uma sensação de paz, muito bom. Eu sei o que é isso, eu também tenho isso no yoga, eu tenho isso também na meditação que eu faço. Eu caminho no parque e eu sinto a mesma coisa que você, eu sei do que você está falando. Eu bebo vinho de vez em quando, isso me alivia, eu sou vegano. Eu uso uns óleos essenciais lá em casa, e isso me alivia e me dá a sensação de paz, aleluia. Você está percebendo que o evangelho não pode ser colocado nessa categoria, meus irmãos? Paz com Deus não é um sentimento, não é uma terapia, não é algo terapêutico que só mexe o nosso coração, ou qualquer outra coisa que seja que você faça para aliviar, e várias dessas coisas, está tudo bem você fazer, te ajudam a relaxar, ótimo, isso não é paz com Deus. Amém? Isso não é paz com Deus. Paz com Deus é dado pelo seu status legal de justificado, que te dá uma experiência de paz com Deus, mais do que um mero sentimento subjetivo, uma realidade objetiva. Mais do que meramente uma sensação boa, uma good vibe. Não. Não, meus irmãos, não. Mais importante do que ter um sentimento de paz é ter paz com Deus de fato. Mais importante do que um sentimento de paz é ter paz com Deus de fato. Pense comigo, uma ilustração para você entender. Imagina que você vai ao médico e você está com uma forte dor de cabeça. E aí você chega naquele médico e você fala, nossa, eu estou com a dor de cabeça faz dias e tal, e aí o médico faz um monte de exames, vê os raios-x e todas as coisas que ele faz, uma tomografia, sei lá, tudo que ele faz, e ele pega e olha para você e fala, então, eu dei uma olhada nos seus exames, mas não é nada, você está bem. Você está bem. O que é melhor? Isso ou você ir fazer uma consulta normal, você está se sentindo bem, fazendo esporte, não sente nada, não tem dor, e você faz os mesmos exames, e o médico fala para você, então, eu vi aqui que você está com um tumor no seu cérebro. O que é pior? A sensação, a dor de cabeça, que mostra, na verdade, que você está bem, que você de fato está bem? Ou estar bem e se sentir bem, mas na verdade estar em estado terminal? O que é melhor? Eu lembro de uma vez, alguns anos atrás, em que eu estava com a Jaque em casa e no meio da noite, ela acordou com o coração palpitando e passando mal e tudo isso. E aí eu acordei com ela e calmamente fui sentando, conversando com ela, como está se sentindo. Ela, não, preciso do médico, estou mal, eu acho que vai dar uma coisa no meu coração. E eu peguei e coloquei ela no carro, fomos para o hospital, chegamos lá e eu fui acalmando ela, porque eu tinha passado por algo semelhante algum tempo atrás, e eu sabia que talvez não seria uma coisa tão grave. E chegamos lá no hospital, e aí eu lembro que era um hospital que do lado tinha um negócio do coração, e ela já pegou meu relógio na época, e falou, deixa eu ver como está meu coração, porque eu acho que deve estar uns 360 BPM e tal. E aí estava acelerado mesmo, quanto mais ela olhava, mais acelerava. E ela falou que bom, já estamos no hospital do coração, é aqui mesmo, vou ter um ataque cardíaco, vão trocar meu coração hoje, graças a Deus, aleluia. Estou no lugar certo, e o médico, calmamente, logo o atendimento, todas as pessoas falam, calma, relaxa e tal. E o médico olha para ela e fala, calma, Jaque, você está tendo uma crise de ansiedade. Calma. Mas naquele momento, o que a Jaque queria, e eu tinha passado por isso há um tempo atrás também, por isso fiquei mais calmo. Naquele momento, ela parecia que estava preferindo um diagnóstico de que ela ia ter uma parada cardíaca. Porque isso ia dar uma certa paz para ela, você me entende?
Você entende o que eu estou falando, meu irmão? O que é melhor? Você ter um status destruído, mas às vezes não se sentir tão bem? Ou, desculpe, se sentir muito bem e ter um status destruído, ter paz? Ou às vezes não se sentir tão bem, mas de fato estar bem, ter paz com Deus. Ter paz com Deus. Meus irmãos, você deveria basear os teus sentimentos no que você sabe que é a verdade de fato. Vou falar de novo, preste atenção. Você deveria basear os seus sentimentos no que você sabe que é verdade de fato. Amém? É tão simples isso, né? Nós atendemos muitas pessoas como pastores, e quantas vezes a conversa começa: então, pastor, eu não estou sentindo que Deus está comigo. Eu não estou sentindo que Deus me ama. Eu não sinto mais Deus me amando. Ou então, pastor, eu não sinto que eu amo a minha esposa mais. Eu não sinto que eu estou amando meu marido. Eu não sinto. E quando nós ouvimos essas coisas, nós vamos dizer: espera aí, tem algo errado. Tem algo muito errado na base do que te move na vida com Deus, com a sua família, com os seus amigos, com o seu cônjuge. Como você começa falando que não sente, que não está percebendo, como você pode buscar segurança no que você sente ou não, ao invés de poder ter certeza no que a palavra de Deus diz, meu irmão? Como você pode basear a sua agência, o seu agir, no que você sente ou não, e não ter certeza do que está escrito nesse livro sagrado que deveria ordenar a sua vida? Como você prefere confiar na sua sensação, ao invés de olhar e saber que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem angústia, nem tribulação, nem morte, nem vida, nem coisa do passado, nem coisa do futuro, nem nada, absolutamente nada pode separar do amor de Deus. Mas você não sente. Como você pode se apegar a uma verdade falsa de um sentimento, em vez de crer na verdade do Senhor, que diz: não temas, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, você tem a mim, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, jamais te deixarei. Como você pode dizer: eu não sinto que eu amo a minha esposa, eu não sinto que eu amo meu marido, se você fez votos com o seu marido e a sua esposa? E se você disse que você morreria se fosse preciso? Se você se entregaria, que você se daria, que você receberia do amor de Deus para dar à sua esposa e ao seu marido? Se há uma ordem clara, e se Deus está do teu lado para amar quem você deve amar, e você baseia a sua vida em: eu não estou sentindo. Meus irmãos, como podemos buscar segurança no que sentimos ou não, em vez de ter certeza do que a palavra de Deus diz? Existem 3 coisas que nós podemos analisar aqui. Diga comigo: fato, fé, sentimentos. Há um fato. Imagine que você tem 3 pessoas. Fato é uma dessas pessoas. Sentimento é a outra. Para quem a fé deve olhar para entender onde se firmar? Para os fatos, para o fato ou para o sentimento? Nós devemos olhar para o fato, para os fatos de quem Deus é, do que o Evangelho nos diz, de quem somos em Cristo. A fé olha para o fato e o sentimento vem atrás. O sentimento vem caminhando junto. O fato é o líder desses 3, ele é o que orienta. A fé vai atrás do fato, da verdade, da paz com Deus. Os sentimentos vêm caminhando junto, amém? Você entendeu a minha ilustraçãozinha? Fato, fé e sentimentos. Vamos lá. Segundo ponto, então temos paz com Deus, uma conquista do passado. Alegria na tribulação. Esse é um outro efeito atemporal do Evangelho. Alegria na tribulação. A realidade do presente. O Evangelho nos afetou um dia. Hoje temos recursos no presente para vivermos alegres no meio da tribulação. Veja o que o texto diz, versículo 2, a segunda parte:
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Então, o texto diz, Paulo está falando, nós nos gloriamos na esperança da glória futura. Ele está brincando com o tempo aqui de novo. A gente se gloria lá, naquilo que a gente crê. Mas também, nos gloriamos na tribulação presente. Nos gloriamos no momento de hoje que vivemos. Nos gloriamos, meus irmãos, não nos alegramos ou nos regozijamos, como algumas versões vão dizer, numa glória futura, mas nas tribulações do presente, Paulo está dizendo. Essa é uma parte da experiência cristã, se gloriar na tribulação presente. Mas há o sofrimento, essa geração e o sofrimento, não é verdade? Você já viu aquele videozinho do cara que esbarra na porta, simulando várias gerações? Já viu, talvez. Se não, dá uma procurada. Coloca gerações esbarrando na porta. Alguma coisa assim, joga no teu YouTube lá. E você vai ver um cara passando no modelo nascido anos 70, com as suas roupas mais daquela época, talvez, e ele esbarra naquela porta e ele faz de conta que nem nada aconteceu e ele segue. E o cara nascido nos anos 80, minha geração, esbarra e aí ele sente o negócio e bate e segue. E o cara nascido nos anos 90, ele vai, esbarra naquela porta e ele, ai, que dor, não sei o quê. E do anos 2000, ele esbarra naquela porta, ele cai, trupica, fica no chão, se debatendo. E o dos anos 2010, ele faz tudo isso também, e no final ele pega o celular dele e faz um story e posta no Instagram, no TikTok, qualquer coisa assim. Mas é interessante, eu não estudei isso, não parei para pesquisar, mas é meio óbvio e nítido que a cada geração que se passa, o sofrimento é mais difícil de ser lidado pelas pessoas. As pessoas fogem do sofrimento, não é à toa que nós temos 1 milhão de analgésicos, tudo para dor de cabeça. Se você está sentindo alguma coisa, não, faz isso, faz aquilo. Não, não pode, você não pode sentir dor, você não pode sofrer, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E aí você vê uma geração bunda mole, perdão da palavra, que não consegue se casar e manter-se num casamento porque, não deu certo, eu não gostei disso, que não consegue fazer um compromisso com o emprego por mais de pouco tempo, porque logo viu uma oportunidade melhor, ou porque não suportaram ele naquele lugar, ou porque não tem compromisso mínimo de responsabilidade. Está sendo muito difícil lidar com as gerações. O pecado é o mesmo, me entenda. Não tem geração menos pecaminosa, amém? Mas a verdade é que parece que cada vez é pior lidar com o sofrimento. Só que a gente tem que encarar isso como uma realidade. Os nossos corpos estão se esvaindo. Não sei se você que passou dos 35, 40, se olha no espelho e vai percebendo que o seu corpo não é mais o mesmo. Quando você vai levantar um peso, quando você vai na academia, você pensa, eu vou melhorar, vou carregar cada vez mais peso. Não, você não vai. Você pode se esforçar e lutar contra a correnteza nível hard, mas difícil. Está acontecendo. Seu corpo está se esvaindo, desgastando. Às vezes eu e você vemos situações em que doenças como o câncer não são curadas. Isso traz sofrimento. Pessoas morrem. Às vezes o casamento não é restaurado, meus irmãos. Às vezes a justiça que deveria acontecer não acontece. Uma pessoa fica impune daquilo que cometeu contra você, contra uma nação, contra qualquer coisa. Nós temos que lidar com isso. E talvez você pergunte, de que tipo de sofrimento e tribulação Paulo está falando? Só de sofrer por Cristo? No sentido de afronta em relação ao Evangelho? Num aspecto a gente pode entender isso, mas no outro aspecto, todo tipo de tribulação é contra Cristo. Você me entende? Porque tudo na nossa vida foi afetado pelo pecado. Então todo tipo de tribulação e luta que a gente passa por causa do pecado é um sofrer por causa de Cristo, porque não é para ser assim. Meus irmãos, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, é uma realidade que nos afeta. E eu posso te perguntar nessa manhã, como Deus é glorificado, ou quando Deus é glorificado no casamento? Porque você tem, por exemplo, o exemplo de uma doença, você tem pessoas que são curadas do câncer, e nós oramos, esses dias ainda oramos por uma irmã aqui entre nós,
por um tumor, e são curadas, pessoas são curadas pelo câncer. Eu creio nisso. Nós somos uma igreja que acredita que Deus pode curar pessoas do câncer ainda. E pessoas são curadas. Tem pessoas que vão e fazem um tratamento, como meu sogro fez, quimioterapia, fez 1, 2, 3 cirurgias, o câncer foi retirado, ele não tem mais câncer. A medicina o curou. Que bom. Tem pessoas que morrem do câncer. Tem pessoas que lutam por anos e anos e anos e vão se definhando por causa disso. A minha pergunta para você é: em qual dessas opções Deus é mais glorificado? Talvez você possa pensar, no que ele cura, porque daí a gente dá glória a ele, ou não, a medicina, graça comum, maravilhoso, ou porque a pessoa que morre é um cristão e vai estar com o Senhor. Mas eu trago para essa conversa, então, as palavras de John Piper, que diz que Deus é mais glorificado quando você está satisfeito nele. Quando Deus é mais glorificado nessas situações? Quando a pessoa que está passando pela tribulação é mais satisfeita nele. Quando Deus é mais glorificado na sua vida? Quando você está mais satisfeito em Deus, meu irmão. É aí que Deus é glorificado. Eis aqui um fruto da justificação que promove uma fé que persevera, como o texto diz, em meio à aflição. Me entenda, eu não estou falando de um sofrimento masoquista. Não é isso. Não é um sofrimento masoquista. Não é se apegar à dor e amar ela. O Paulo não está falando que nós deveríamos nos alegrar por causa das tribulações. O que ele está falando? Diga comigo, Paulo não está falando que é a tribulação que vai te trazer algum tipo de regozijo ou alegria. Não é por sofrer que você se alegra, não é um sofrimento masoquista. Há pessoas que se consideram superiores porque vivem em tribulação, porque sempre sofrem mais. Fiz uma piadinha porque a gente brinca com o Leandro, ele fala que para ele sempre é pior, né? Mas é uma brincadeira, eu sei que ele não é essa pessoa. Mas há pessoas no meio da igreja que se apegam ao sofrimento e elas se gloriam porque têm sofrido. Eu tenho sofrido, eu tenho sentido. Eu tenho me sentido muito mal. E você é legal, eu estou com um problema aqui. Que problemão, mas deixa eu te falar o meu. Eu estou sofrendo muito mais do que você. E é uma vida inteira já que eu estou sofrendo. Sabe, sofrimento masoquista, você já amou o sofrimento. Não é isso, irmãos. Porque isso seria, então a gente poderia definir isso talvez filosoficamente como algo do tipo, sofro logo existo, né? Isso não é cristianismo, sofro logo existo. Não é um sofrimento, não é um alegrar-se de masoquismo, mas também não é uma outra filosofia, não é estoicismo, não é a filosofia estoica do sofrimento. O que é o estoicismo no sentido do sofrimento? É você negar a existência do sofrimento, ignorar a existência da tribulação. Não, eu estou totalmente desapegado disso, isso não faz parte da minha realidade, então eu ignoro a existência do sofrimento e eu me considero como um estoico, imune ao sofrimento. Não é masoquismo, não é estoicismo. Você não pode ser estoico em relação ao sofrimento. Não adianta você se desconectar da realidade. Não é isso que Paulo está nos encorajando a fazer. Não ame o sofrimento, não se apegue a ele, não ignore a existência dele e ache que você é imune. Não, porque eu vou declarar palavras proféticas sobre a minha vida e isso não vai me atingir. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que já foi declarado algo sobre você, que você tem um novo status e que você usufrui de uma realidade objetiva, paz com Deus. Amém? Então, não estamos falando disso, de desconectar-nos da realidade. O Filho de Deus, diferente de uma perspectiva masoquista ou estoica, ele reconhece que existe uma razão lógica divina na tribulação. Existe uma razão lógica divina. Que legal, né? Misturar essas duas coisas. Uma razão lógica divina. Eu gosto dessa ideia. Uma razão lógica divina para o sofrimento, meus irmãos. Perceba que
O regozijar-se na aflição é basicamente porque você sabe dessa verdade, que a aflição, não importa quão grande seja, está produzindo algo em você muito mais valioso do que uma vida sem dor. A aflição, não importa quão grande seja, está produzindo algo em você muito mais valioso do que uma vida sem dor. Há um valor na tribulação. O texto nos mostra. J. Carson diz: eu não estou sofrendo de nada que uma boa ressurreição não possa consertar. Eu não estou sofrendo de nada que uma boa ressurreição não resolva. Ele está falando de Cristo. E ele está falando do que ele vai experimentar no futuro. Ele está falando da realidade passada. Ele está falando do que um dia nós todos experimentaremos porque Cristo inaugurou. Mas ele está falando como isso do passado, que ele olha para o futuro, afeta ele hoje. Eu não estou sofrendo de nada que uma boa ressurreição não resolva. Resolveu e resolverá. Pense em Jó, meu irmão. Imagina Jó. A gente está lendo a leitura bíblica anual. Passamos por Jó recentemente. Os fiéis da leitura da Bíblia. Você não é mais do que ninguém porque você está lendo a Bíblia certinho, tá bom? Mas legal que você está lendo. Glória a Deus. Estou contigo. Vamos embora. Jó, depois de perder saúde, perder família, perder sustento, o que ele faz? O texto vai falar que ele rasga as roupas dele, que ele chora, ele raspa a cabeça, ele grita com Deus, mas capítulo 1, e versículo 22 vai dizer que todavia em todas essas coisas Jó não pecou. Ele age, ele tem uma interação com a tribulação, com aquele sofrimento extremo, e ele até debate com Deus, ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o texto diz que em tudo isso Jó não pecou. Jó não pecou. A tribulação, meus irmãos, é o caminho para o cristão, é inevitável, nós passaremos por tribulações. Cristo nos prometeu, essa é uma promessa. No mundo tereis aflições. Mas, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Recebe essa promessa, meu irmão, você vai ter aflições. Eu recebo. Mas, irmãos, a tribulação é o caminho para o cristão, ele conduz à esperança da glória, leva à maturidade, dá certeza, define para você mais claramente que Deus te ama. Lembra da parábola do semeador? Mateus capítulo 13 vai nos mostrar que naquela parábola uma das sementes caiu em um terreno pedregoso, cheio de pedras. E essa pessoa é aquela que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, a parábola diz. É de momento. E quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O sofrimento faz parte do testar do Evangelho na nossa vida. Nós estamos sendo testados na mensagem que nos afetou. Então é um teste que eu e você estamos passando. Todo tipo de sofrimento é para ver o quanto o Evangelho está de fato arraigado em nós. E essa parábola nos mostra isso. Versículo 3 e 4, então, continuam dizendo: sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Veja então aí o caminho proposto para a tribulação e aonde nos leva isso. Tribulação produz perseverança. Aqui fala de uma resistência, de uma garra que o discípulo de Jesus vai desenvolvendo. Isso é próprio de quem assumiu a seguir Jesus. É uma habilidade de continuar se movendo. É uma habilidade de continuar se movendo. De continuar caminhando. Não pare, mova-se, continue. Resistência, algumas versões vão dizer. Isso produz experiência. Então, isso vai demonstrar na sua experiência que o caminho que você está andando é verdadeiro. Isso vai mostrar para você que a tribulação que você recebeu produziu em você mais clareza, mais firmeza. Você agora está mais forte para andar. E a experiência vai mostrar, esse caminho é o caminho verdadeiro. Esse é o caminho que eu supostamente deveria trilhar na minha vida. E isso vai produzir no final esperança, que é então uma realidade futura, o projeto de Deus que é visto em você,
justificado, status de justo, então agora você tem a esperança de que isso um dia vai alcançar toda a ordem criada. De que um dia sim haverá paz, de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, dor, não haverá mais sofrimento. E a realidade experimentada em partes, que celebramos a cada domingo de manhã, quando um pouco da eternidade nos invade, podemos ter essa esperança de que isso um dia será realidade plena, meus irmãos. Essa é a caminhada do sofrimento. A tribulação, então, preste atenção, a tribulação produz algo que você não poderia experimentar de outra forma. Você entende? Ah, mas tem outros jeitos de chegar nisso. Não tem. A tribulação vai produzir em você uma coisa que você não vai conseguir de outro jeito. A tribulação produz em nós uma realidade de algo que não poderíamos experimentar de outra forma. Lutero, em meio aos seus sofrimentos, diz isso. Olha só, eu dou crédito ao diabo. Lutero começa dando créditos ao diabo, ao Papa e a todos os meus perseguidores pelo meu profundo conhecimento da palavra. Por meio da fúria do diabo, eles me transformaram em um pregador razoavelmente bom, me levando ao Evangelho, a profundidades que eu nunca teria alcançado sem suas aflições. Isso é entender que há coisas na sua vida, experiências, perseverança, esperança, que só vão ser geradas pelo Evangelho, e você então deveria amar os seus inimigos de fato. Por exemplo, quando você sente fome ou sede, isso é uma experiência de um certo sofrimento, né? A gente está vendo filme, comendo pipoca, eu vi propaganda da Sprite quando eu era criança, né? Então a ideia era segurar a sede até não aguentar mais, né? E eu gosto disso, eu vou comendo um monte, assim, daí quando eu vou dar aquele gole no copão, eu viro inteiro. Essa sensação, irmãos, de fome, sede, ou o velho ditado, a fome é o melhor tempero, não é verdade? Então você sente uma falta, e aí o saciar só vem porque havia uma necessidade de fato, um sofrimento. Mas não é a fome e não é a sede que promove um saciar, mas é o alimento que você recebe que promove isso, é a bebida que você bebe. Mas aquela experiência só acontece porque havia um sofrimento. Você entende? Mais ou menos a minha analogia aqui? Olha só. Mais um exemplo para você. Corrie ten Boom. Talvez você já ouviu falar dela. Ela é sobrevivente de um campo de concentração nazista, tem livros escritos, e ela disse isso: eu nunca realmente soube que Deus era tudo o que eu precisava, até que Ele era literalmente tudo o que eu tinha. Eu nunca soube que Deus era tudo o que eu precisava, até que Ele era literalmente tudo o que eu tinha. Irmãos, nos sofrimentos, Deus está nos mostrando quão suficiente Ele é. Nos sofrimentos que eu e você passamos, Deus está nos mostrando que Ele é suficiente. Ele nos basta. Ele é tudo o que precisamos. O Senhor é meu pastor. Não é nada me faltará na ideia de que agora tudo que eu pedir o cara lá de cima vai me dar. Não. O Senhor é meu pastor. Não preciso de mais nada. Porque o Senhor é meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Amém? Então, nos sofrimentos, Deus está nos mostrando quão suficiente Ele é. E eu trouxe isso aqui. Não sei se você já ouviu falar de uma técnica japonesa que chama Kintsugi. Nós lemos o livro Arte e Fé, do Makoto Fujimura, juntos, né? Lucas estava comigo nessa, outros irmãos também aqui. E o Kintsugi é uma arte japonesa muito interessante que fala sobre o sofrimento. Se você olhar para esse vaso, você vai perceber que essa técnica japonesa de restauração de cerâmica, chamada Kintsugi, que literalmente significa emendar com ouro. Kintsugi é emendar com ouro. Esse vaso foi quebrado e ele foi emendado com ouro. E essa técnica nos mostra que a falha do vaso quebrado acrescenta valor a esse vaso. O valor foi acrescido ao vaso por causa do ouro, porque a falha, então, agora se tornou um aspecto único dessa peça. A falha, a tribulação, a quebra se tornou um aspecto único desse vaso, do objeto. E o que faz? O valor e a beleza agora dele é aumentado. Ele se torna mais belo.
Isso é uma analogia do sofrimento cristão, em que o ouro, o sofrimento, na verdade, que permite que Deus preencha agora as rachaduras da nossa vida com o ouro da sua presença, meus irmãos. Entende? O sofrimento permite isso, que aquilo que está quebrado em você e que é exposto porque já estava quebrado, mas o sofrimento traz isso para fora. Deus nos permite, então, agora experimentarmos o ouro da presença dEle, preenchendo essas rachaduras, nos tornando vasos de valor maior, vasos belos, porque fomos afetados por Deus. O sofrimento permite que Deus preencha as rachaduras da sua vida com o ouro, a realidade da presença dEle. E em terceiro lugar, então, nós temos a esperança da glória, que é o outro efeito atemporal do Evangelho. E se falamos, então, que temos paz com Deus, uma realidade conquistada, de que podemos viver no tempo presente, de forma a glorificar a Deus no meio das tribulações, tudo isso gera e também, de certa forma, é alimentado, tanto pela realidade passada, quanto pela esperança futura, a esperança da glória. A esperança daquilo que um dia experimentaremos, a certeza do futuro. O texto continua falando que todo esse processo produz esperança. Se nós lermos o final do 2, ali, se você olhar na sua Bíblia, está escrito o quê? Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E depois pulamos para o 4, falando que a experiência produz esperança. Então, tanto recebemos esperança no passado, quanto as tribulações nos dão ainda mais esperança, quanto temos expectativa de uma esperança no futuro. Veja que interessante isso, a confiança de que Deus vai cumprir as suas promessas está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem, mas não na ideia do seu bem pessoal, na ideia do propósito de Deus, do plano eterno de Deus. Tudo isso está cooperando para que o propósito de Deus se cumpra. A esperança de que um dia Ele vai restaurar todas as coisas está na ressurreição de Cristo. E enquanto isso, nós temos a certeza de que Ele nunca nos deixará e não nos abandonará, meus irmãos. A esperança é a certeza de algo que ainda não experimentamos em plenitude. A esperança é uma realidade garantida na cruz do Calvário, meus irmãos, pela obra da cruz. A esperança é essa realidade de proximidade que nós vemos pelo derramar e pela presença do Espírito em nossos corações. O Espírito é derramado em nossos corações e nós temos a percepção de proximidade de Deus. Essa é a primeira menção do Espírito Santo aqui em Romanos. É a primeira menção do Espírito de Deus atuando em nosso favor, como aquele que nos foi dado. Paulo já falou da justificação como um status legal, ele já falou da realidade da paz com Deus, ele falou do Pai, do Filho, e agora ele fala do Espírito que foi nos dado. O Espírito Santo tem uma relação, de certa forma, subjetiva conosco, nos dando essa verdadeira certeza, como um selo que nós temos, uma realidade presente em nós, mas que vem de uma realidade objetiva. Pense no pai e no filho. Se você é pai, filho, mãe, filha, tal, você brincando com o seu filho. Você pega a criança agora, hoje à tarde, você vai lá, pega o Ben e vai jogar futebol lá, e fica jogando futebol com o Ben. Que legal, isso é muito bom. Isso faz do Leandro mais pai do Benjamim do que ele era legalmente? Não, ele é pai, ponto. Ele não precisava fazer isso para dizer que é pai. Mas a experiência do Benjamim e do Leandro com essa realidade desse selo se torna extremamente real e profunda. É isso que o Espírito faz conosco. Nós somos, ponto. Justificados, ponto, filhos de Deus, ponto. O Espírito Santo nos dá essa sensação, não somente de sentimento, mas uma realidade, embora às vezes subjetiva, fato, Ele habita em você e em mim e está caminhando conosco, meus irmãos. Você precisa da certeza, da consciência do Espírito que habita em você. E Paulo está falando que essa esperança, qual que é o adjetivo dessa esperança? Ela não nos... Vai lá comigo, você esqueceu. A esperança não nos deixa decepcionados.
A confiança de que Deus vai cumprir as suas promessas, a certeza de que Ele já fez algo, não nos deixará decepcionados, meus irmãos. Toda outra esperança que você possa ter vai te decepcionar. Onde você coloca a sua esperança que não em Deus, uma hora ela vai morrer. Ainda que você possa dizer que a esperança é a última que morre, se ela não está firmada na realidade do Evangelho, um dia ela vai morrer. Por exemplo, alguns colocam a sua esperança no otimismo. Amanhã vai ser melhor, amanhã é um novo dia. Quem disse? Amanhã pode ser muito pior. A galera já está falando do coach do fracasso que eu estou ouvindo aqui. É tipo isso mesmo. Pode ser muito pior. Nunca deixe ninguém dizer para você desistir. Fala você mesmo, eu desisto. Né? Esse tipo de coisa. Então, amanhã vai ser melhor. Vai nascer um novo dia, o sol vai raiar. E eu vou esquecer. Quantas vezes você já passou por tribulações e a primeira coisa que você acorda de manhã, você fala, era um sonho. Não, não era. Putz, ter que enfrentar isso. A esperança do otimismo não te garante nada. A esperança da superação, vou me tornar um ser humano melhor. 2024 eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Vou trabalhar para isso em todos os sentidos e eu vou me tornar melhor. Você se tornará o seu próprio Deus. E você vai se frustrar com você como Deus. Essa esperança te decepciona. Então, otimismo, superação não adianta. Mas algumas pessoas colocam a sua esperança na fuga. Eu vou fugir daqui. Vamos fugir daqui, baby. Para outro lugar, vamos embora. Vamos esquecer comportamentos entorpecentes. Vamos fugir para uma série de Netflix de 50 temporadas. Mas um dia vai chegar o último episódio e a sua realidade volta. Comportamentos entorpecentes, álcool, sexualidade desenfreada, pornografia, escapes que você acha que vão te dar alguma esperança, vão destruir a sua alma. Não coloque a sua esperança de forma otimista no amanhã, porque isso não é o Evangelho, isso vai te frustrar. Não coloque a sua esperança na sua própria superação, não coloque a sua esperança na fuga, mas coloque a sua esperança na bendita glória de Jesus Cristo que ressuscitou, em breve ressuscitará você. É aí que está a nossa esperança, meus irmãos. E eu termino com o quarto e último ponto. Depois você dá uma olhada nesse texto, é muito interessante como Paulo ele faz essa coisa do passado, do presente, do futuro, do presente, do passado, e ele vai mostrando. Eu não consegui pensar em outro tema para essa palavra enquanto meditava, do que a temporalidade, os efeitos atemporais do Evangelho, porque é muito interessante. Agora Paulo, depois de ter talvez desenhado uma linha de tempo, como eu tentei expor aqui, ele vai de novo pincelando sobre tudo isso. Vamos ler rapidinho do 6 ao 11 ali, não está projetado, mas pega na tua Bíblia. Só para você ver como ele vai do passado para o presente, para o futuro. E tudo isso são privilégios da cruz. Olha só, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele está falando do passado, e ele fala o que aconteceu? Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez até tenha coragem de morrer. Mas, o que Deus faz? Deus prova o seu amor para conosco, seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, no passado, o quê? Ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele vai falando do passado. E agora ele vem e fala, logo, muito mais, agora, presente, sendo justificados, o que já fomos no passado, pelo seu sangue, então ele joga para o futuro, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, passado, então de novo, quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais presente, estando já reconciliados, futuro, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, como ele já falou antes, pelo sofrimento, pela esperança futura, por meio daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós no passado, mediante o qual no passado recebemos e agora também temos a reconciliação. Que legal, né? Fala sério. Eu, se fosse você, meditaria nesse texto essa semana, para você perceber
Quase um episódio de Dark, assim, né? Se você já viu. Você vai indo de passado para futuro, para presente, essa coisa doida, maravilhosa do Evangelho, meus irmãos. Os efeitos atemporais do Evangelho. Versículo 6 vai falar: porque Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui, o autor Paulo, ele está falando a experiência subjetiva do amor de Deus provada na obra objetiva da cruz de Cristo. Então ele está falando de uma coisa subjetiva que foi provada objetivamente, como já falamos. Então, aconteceu de fato, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Fato, aconteceu. Versículos 7 e 8, então, continuam dizendo: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Então o amor de Deus aqui, embora talvez uma mãe possa até morrer por um filho, embora talvez um amante morra pelo outro, isso é muito difícil, Paulo está falando. Talvez até possa, quem sabe, um dia acontecer, mas isso não se compara ao amor de Cristo, meus irmãos. Paulo está definindo categorias completamente diferentes de compreensão de amor. Então você acha que, eu sei mais ou menos o que talvez seria morrer por alguém. Não, você não sabe. Eu talvez morreria por quem eu amo. Não. Você até pode fazer isso, mas não é disso que a gente está falando. Paulo está distinguindo o tipo de amor humano, mesmo nas suas melhores condições, não é a mesma coisa. Porque Cristo morreu especificamente pelo seu povo, pecadores, ímpios. E aqui está também a doutrina da expiação específica. Está falando, ele morreu por nós. Então nós percebemos aqui essa realidade de uma entrega por um povo ímpio, por pessoas. E o texto continua dizendo: mas Deus, versículo 8, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, os cristãos estão justificados pelo sangue, declarados justos diante de Deus. E eles podem ficar certos de que um dia serão salvos da ira de Deus, que é o que o texto continua falando. Podem ficar certos de que um dia serão salvos da ira de Deus no juízo. Nós estamos nessa tensão do já e do ainda não. Já desfrutamos dos benefícios da ressurreição, amém? Como cristãos, mas um dia experimentaremos plenamente dos benefícios da ressurreição. Nós estamos nesse estágio da história. Se já experimentamos o que então seria realmente difícil, né? A nossa salvação como pecadores, isso é realmente difícil. Se já experimentamos isso, como não confiar que Deus vai fazer o que agora então é mais simples, nos salvar da ira vindoura, do dia do juízo? Você entende a lógica de Paulo? Ele está falando, vocês já foram justificados. Como Deus não vai salvar vocês? Por que vocês têm medo de viver como justos nessa era e andar de acordo com isso, se o mais difícil e impossível já aconteceu? Agora você pode ter esperança no dia vindouro em que você será livre dessa ira do Deus tão amoroso que você merece, mas Ele te livrou. Ele direcionou tudo isso para Cristo. Isso é o Evangelho, meus irmãos. E como não viver no presente, no hoje, sob o que nós recebemos no passado, na esperança do que receberemos no futuro? O hoje tem que ser totalmente diferente. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. O hoje tem que ser totalmente diferente. Por quê? Porque um dia nós ressuscitaremos com Ele em glória. Isso afeta a nossa vida completamente. Essa é a hora de viver em Cristo, meus irmãos. Olha para quem está do seu lado. Eu sei que você não gosta disso, mas fala, é hora de viver em Cristo. Para o outro lado, pode olhar, é hora de viver em Cristo. Fala, está na hora. Está na hora de viver em Cristo, meu irmão. Está na hora de vivermos em Cristo. John Stott diz que a nova comunidade de Jesus Cristo não se caracteriza pelo triunfalismo egocêntrico, mas pela adoração centrada em Deus. Estamos focados naquele que é o nosso Redentor. E o versículo 10, preste atenção, estou encaminhando para o final. A alienação, então, de Deus aqui é quebrada. Olha só, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira, o que eu acabei de falar. A alienação de Deus para conosco se encerra. Por quê? Porque existe a remoção da causa da alienação. Então, por que não há mais separação? Porque a causa da separação foi alienada. O que é a causa da separação? O pecado, a culpa, a condenação.
tudo isso foi aniquilado. Então não há mais separação. Por meio da morte de Cristo, nós experimentamos salvação completa, que fala de justificação no passado, que fala de santificação no presente, que fala de glorificação no futuro. Tudo isso é a salvação, meus irmãos. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Veja só, preste atenção. A salvação é isso, justificação. Fomos justificados, passado. Santificação, estamos sendo santificados, presente pela ação do Espírito. Um dia seremos glorificados, meus irmãos, futuro. Esse é o pacote completo da salvação. Por que ter medo de ira de Deus, sendo que já fomos salvos dela? Por que ter medo de tribulação, sendo que somos vitoriosos em Cristo e ao passar pela tribulação, a nossa esperança do futuro só vai aumentar, irmão? Meu Deus! Glória a Deus, irmãos. E Paulo ainda continua fechando o texto e ele fala assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Não apenas isso, não só escapamos da ira de Deus, mas nos gloriamos no mesmo Deus que derramaria a sua ira sobre nós. Nos alegramos no mesmo Deus que derramaria a sua ira sobre nós. Sabe, você já presenteou alguém com uma coisa muito cara? Pensa aí uma coisa que custou para você assim. Cara, aquela vez eu... Só que provavelmente, você deu essa coisa muito valiosa, esse iPhone 18 aí, que ainda nem existe, para alguém que você ama muito, né? Para alguém que tem muito valor, merecia muito aos seus olhos. Alguém que merecia demais. Nós podemos perceber o nível do amor de Deus olhando para isso. Para quanto mais caro o presente for, e nessa conta coloque o menos merecimento da pessoa que receberá o presente, isso vai demonstrar um grande nível de amor. Então uma coisa é você dar um carro novo para sua esposa, se alguém aqui conseguiria fazer isso, para o seu marido. Mas você dar um carro novo para um mendigo que você encontrou ali na rua, prova um amor diferenciado. Uma coisa que a gente não consegue muito, né? Quanto maior o presente para pessoas que menos merecem, maior é o nível desse amor, dessa entrega. Então, por exemplo, se eu dou uma flor para minha esposa, que merece muito, mas é um pequeno presente, eu não estou falando, é bom, dê flores para suas esposas. Em nome de Jesus, faça isso. Mas isso demonstra uma dose de amor fácil para mim, porque não é muito custoso, e eu realmente acho que minha esposa merece, muito mais do que isso. Mas você dar de si mesmo, como Cristo deu, esse é o amor de Deus, preste atenção. Deus deu de si mesmo em Cristo, nos horrores de uma cruz sangrenta, carregando todos os pecados da humanidade, e Ele fez isso por inimigos que não mereciam. Esse é o nível do amor de Deus. Dar de si mesmo, numa morte horrorosa, numa morte terrível, por pessoas que não mereciam. Então a cruz, ela direciona, ela mostra toda essa realidade completa daquilo que nós experimentamos. A cruz de Jesus prova o seu amor por você. Como? Ele nunca te deixará. E a ressurreição prova então o poder de Deus. Ele terminará a obra. Vamos ler todos juntos. A cruz de Jesus prova seu amor por você. Diga na primeira pessoa, Ele nunca me deixará. E a ressurreição prova o seu poder. Ele terminará a obra. Aleluia. A cruz nos mostra o quanto Ele amou. Ele não vai nos deixar. A ressurreição mostra o poder de Deus. Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Ele inaugura algo que tem parte 2. Enquanto isso, a cruz nos mostra que Ele nos ama, que Ele está ao nosso favor, que Ele caminha ao nosso lado, que não importa o que sintamos, o Senhor está conosco, meus irmãos.
o Senhor caminha do nosso lado. Eu me lembro de um exemplo, há muitos anos atrás, a Jaque teve um irmãozinho, ela tem 2 irmãos gêmeos, mas ela teve um irmãozinho, e com poucos anos de idade, foi constatado que o irmãozinho da Jaque, Daniel, tinha um tumor no cérebro. E esse tumor foi deixando ele muito mal. Na verdade, não era um tumor, era um aneurisma, desculpe. Um aneurisma. Ele tinha um aneurisma, e ele foi ficando mal, e ele foi ficando doente, foi para o hospital, voltou para casa, foi piorando. Muitas pessoas da igreja naquela época estiveram com os pais da Jaque, com ela, com a família toda. Muitas pessoas falando muitas coisas sem noção, como você sabe que acontece. Isso é por isso é por aquilo, faça isso, faça aquilo. E a família sofrendo com aquilo, e ele estava piorando a cada dia. Mas a oração continuava, o clamor pela vida continuava. E um dia, então, Eunice, minha sogra, mãe da Jaque, estava em oração diante do Senhor, como ela sempre faz, e eu a vi fazendo inúmeras vezes ao longo desses anos que sou casado com a Jaque, em que ela simplesmente pega o seu violão e vai falar com o Senhor, e ela, naquele momento de muita tristeza, talvez da perda iminente do seu filho, ela começa a chorar diante do Senhor, e as palavras dela, segundo ela mesma, eram: Senhor, você não aguentou entregar seu filho, isso foi muito difícil para você. E ela falava, na verdade, em primeiro lugar, ela falava com Jesus como advogado. É uma visão que ela teve naquele momento de oração. E ela vê ela diante de Jesus ali, falando com Jesus como advogado que levava a causa ao Pai, o juiz. Uma visão bíblica. Eu percebi nisso como realmente parecia algo de fato genuíno na experiência dela, tão maravilhosa, ela vendo isso, falando com Jesus, intercedendo junto ao Pai naquela causa de não deixar aquela criança morrer. E ela falava com Jesus, Jesus ia até aquele lugar e falava com o juiz, Pai, Deus, e argumentava. E chega um momento nessa oração dela, nessa visão que ela tem, que ela se depara diante do tribunal, direto com o juiz. E ela olha direto para o juiz e começa a argumentar novamente: você não viu, não conseguiu suportar, você não conseguiu suportar o seu próprio filho morrendo na cruz. Isso foi difícil para você, como eu vou suportar? Se você sofreu com isso, como eu vou suportar? E aí ela diz que ela vê o juiz pegando um martelo na mão e dizendo 3 palavras apenas: você vai suportar. E ele bate o martelo. E essa experiência até hoje me impacta demais, mexe muito comigo, porque de fato é o que Deus está nos ensinando e nos mostrando aqui, que nós, junto com Cristo, pelo Espírito, vamos suportar todas as coisas, meus irmãos. Então nós gostaríamos de ouvir um diferente desfecho dessa história, mas não, infelizmente Daniel falece mesmo, e a Jaque perde um irmão com 3 anos de idade. Mas na cruz do Calvário, o amor, a presença do Espírito está real ali, e mais do que aquilo, a esperança futura, pelo poder de Deus na ressurreição, continua acesa no coração de alguém que passa por um sofrimento como esse. E eu lembro dessa palavra todas as vezes em que passamos por coisas muito difíceis, e já passamos por várias delas, e eu lembro disso: eu vou suportar. O Senhor disse que eu vou suportar também. Você vai suportar, meu irmão. Você vai passar por tudo o que tiver que passar. E a pergunta sempre que vem, então, em casos como esse: mas o que Deus quer ensinar com o sofrimento, né? Por que esse sofrimento? Por que Deus deixa isso acontecer? O que Deus quer me ensinar com isso? E eu tenho uma resposta para você: não sei. Eu não sei. E nós, como pastores, somos muito perguntados sobre isso. Por quê? Eu só quero entender o porquê. Tudo bem, eu aceito, mas eu quero saber o porquê. Mas eu sei que, embora nós não tenhamos um significado do porquê cada sofrimento, nós sabemos o que não significa. O sofrimento, a tribulação não pode significar que Deus se esqueceu de você, meu irmão. Por quê? Porque a cruz mostra que Ele não se esqueceu de você. Então, uma coisa que você pode ter certeza quando você passar pelo sofrimento: saiba, o que não significa que Deus esqueceu de você, porque a cruz prova isso, e você se baseia no fato. Então, certamente não significa isso. E outra coisa que não pode certamente significar que Deus não está mais envolvido com isso na sua vida, porque a ressurreição mostra que Deus vai completar aquilo que Ele começou.
Amém? Então toda vez que você se perguntar o porquê do sofrimento, você já pode começar eliminando duas coisas. Certamente não significa que Deus te abandonou, porque a cruz mostra isso. Certamente não significa que Deus não está ao seu lado, porque Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando para aquilo que Ele começou. E você poderia ter exemplos de situações inúmeras, das mais variadas. Eu lembro de outra situação, em um velório que eu estive, de uma irmã, de um amigo meu, que foi padrinho do nosso casamento, e ela tinha seus 17 para 18 anos, uma irmã em Cristo, que não tinha um namorado, não tinha nada, ela era virgem, e estava ali na igreja, congregando, e um dia ela desapareceu, e ninguém encontrou ela, e passaram-se alguns dias, 2, 3, 4, 5 dias, e um dia o corpo dessa jovem foi encontrado no meio de um matagal, e essa menina tinha sido violentada e morta. Foi algo muito pesado, muito ruim, muito difícil para toda a igreja. E nós fomos naquele velório, e o velório era um ambiente terrível, muito triste. E o pastor estava ali tentando, de alguma forma, conduzir aquilo, e ele entra no carro em direção ao cemitério, e depois, lá no enterro, ele conta essa experiência que ele teve indo do velório da igreja até o cemitério, no enterro. E ele fala que ele batia no volante, ele falava com Deus, Deus, onde você estava quando essa menina faleceu? Onde você estava? Onde você estava quando essa menina foi violentada? Por que você não viu isso? Onde você estava, Deus? E ele fala, esse pastor falou, relatou naquele enterro, que ele ouviu essa voz no interior dele dizendo: eu estava no mesmo lugar que eu estava quando eu vi o meu filho Jesus ser entregue por você. Eu vi. Eu sei. Deus, Ele se importa com o nosso sofrimento. Ele decidiu sofrer por mim e por você, uma coisa muito pior do que todas as coisas que nós possamos sofrer, irmãos. Então não se esqueça de que Ele está vendo. E a cruz garante isso para mim e para você. Por que que a gente vai continuar pregando o Evangelho a vida inteira? Por causa disso, meus irmãos. Porque a cruz nos garante que Deus está conosco. A cruz de Jesus prova o amor dele por você. Ele nunca te deixará. A ressurreição prova o poder de Deus para você. Ele terminará a obra que Ele começou. Embora nós possamos questionar a Deus, como Jó de alguma forma fez, ainda que sem pecar. Muitas vezes nós não saberemos o que o nosso sofrimento significa, o que está acontecendo. Tem milhões e milhões de pessoas sofrendo agora mesmo. Talvez você saiba de umas 2 ou 3, mas tem milhões e milhões de pessoas sofrendo agora mesmo. E não temos como saber o que Deus quer com isso objetivamente, mas a cruz e a ressurreição nos garantem que Deus fez e está fazendo algo em relação a isso, meus irmãos. A cruz e a ressurreição nos garantem, Deus fez algo, Deus está fazendo algo em relação a isso. Deus não é um Deus ausente que largou o mundo. Deus, Ele fez, está fazendo algo. Lembre-se, não há nada que uma boa ressurreição não possa consertar. Não há nada que uma boa ressurreição não possa consertar. Uma ressurreição que aconteceu, que acontecerá. Nada pode superar isso, meus irmãos. A marca daqueles que acreditam no Evangelho, e por isso eu comecei falando para você, que diferença isso faz na tua vida? Porque a marca daqueles que creem no Evangelho, segundo Timothy Keller diz, é a alegria. A sua confiança no Evangelho é medida pela sua capacidade de ter alegria no sofrimento. Então, se você quer medir o seu nível de confiança, de fé, de quanto você acredita no Evangelho, meça por isso. Pela sua capacidade de ter alegria em meio ao sofrimento. É assim que nós medimos. Irmãos, o novo homem em nada é diferente do velho homem. No aspecto de que sofre as mesmas limitações. Talvez você esteja aqui hoje e você não seja alguém nascido de novo, entregue ao Evangelho ainda. Saiba que você que não é cristão, de alguém cristão, sofre as mesmas coisas. Você, quando era na sua velha natureza e hoje vai passar pelas mesmas coisas. Não há diferença no que estamos sujeitos a viver, os sofrimentos, nas tribulações, nas enfermidades, mas a diferença é que o novo homem tem privilégios, que são esses que nós destacamos aqui nessa manhã. O novo homem, então, tem
efeitos que o Evangelho gera nele de forma atemporal, ele usufrui de paz com Deus. Diga, paz com Deus. Ele, pela paz com Deus, pode agora então ser levado a se alegrar na tribulação. Diga, alegria na tribulação. E por causa da paz com Deus e da experiência que ele tem agora, isso vai produzir nele uma esperança, que é a esperança da glória. Diga, esperança da glória. Essas são as diferenças de um velho homem para um novo homem. Sujeitos às mesmas coisas, com privilégios para o novo homem. Paz com Deus, alegria na tribulação, esperança da glória. Viver assim, meus irmãos, não é algo natural a nós, porque ainda estamos entre o já e ainda não. A alegria precisa ser um processo que começa com saber que somos justificados com Deus, em Cristo. Justificados por Deus em Cristo, temos um selo legal de justificados, temos paz com Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Há uma bendita esperança. Então você se posiciona nessa direção, você escolhe se alegrar. Você escolhe se posicionar. Essa é a sua parte da história. Você vive como redimido. Versículo 3, olha lá na tua Bíblia, o que ele diz. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. E o que continua? Sabendo, ou porque sabemos. Por que nós nos gloriamos na tribulação? Porque sabemos. Por que você se gloria na tribulação? Porque você sabe. Porque sabemos, meus irmãos. Alegrar-se vem de lembrar-se de um fato. Alegrar-se vem de lembrar-se de um fato. E eu encerro conectando isso com o que nós estamos vivendo hoje, o domingo, o culto cristão. Gostaria de chamar já o time de música aqui. Mas você preste atenção em mim, por favor, continue olhando para cá. Se alegrar-se vem de lembrar-se de um fato. A nossa adoração nos domingos deveria ser movida por isso também. E eu quero terminar te mostrando uma aplicação prática para a nossa vida, de como deveríamos nos alegrar na tribulação. E eu espero que isso aqui mude o como você louva e adora ao Senhor quando você está com o povo de Deus. Porque a conexão com o culto cristão é interessante. Não sei se você já parou para pensar, mas é incrível quantas vezes nas Escrituras nós somos ordenados a louvar. Alguém já viu isso? Já percebeu? E nenhuma vez está falando assim, se você estiver sentindo, louve ao Senhor. Se você estiver se sentindo legal, levanta a tua mão e adora Jesus. Não, se você tiver uma assim, me mostra. Não tem, mas tem pelo menos 40 vezes nos Salmos em que nós somos ordenados explicitamente a louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Cante, cante, cante ao Senhor. Levante as suas mãos em adoração. As Escrituras são repletas desses comandos para louvarmos ao Senhor. Isso está conectado com alegrarmos na tribulação, embora não sintamos. Nós somos ordenados a fazer essas coisas, quer sintamos ou não. Então a adoração, meus irmãos, louvar ao Senhor não é uma escolha de se alegrar, mas é pela fé, uma realidade daquilo que Deus declara ser verdadeiro. Nós nos apegamos a isso e por isso louvamos. Isso desafia os nossos sentimentos, não é verdade? Isso desafia os nossos sentimentos, mas é baseado num fato. Então muitos de vocês, quando chegam aqui no domingo de manhã, começam a pensar como estão se sentindo. Pô, será que eu estou a fim de adorar? Será que eu estou a fim de cantar essa música? Hoje eu não estou me sentindo muito legal para cantar. Vou ficar sentadinho. Meu Deus, meu irmão. Tudo que falamos é contrário a isso. E a tua postura no culto cristão fala muito sobre a tua postura no teu dia a dia. Então você provavelmente deve ser movido pelos sentimentos, na falta de alegria no meio da tribulação, ou do sentimento que você está sentindo. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmãos, adorar não é um reflexo de como você se sente, mas é um reflexo daquilo que você sabe ser a verdade. Você louva não baseado no que você sente, mas na verdade. É uma declaração de que Deus é digno. Então você começa a louvar ao Senhor, na sua casa ou no culto cristão. Muitas pessoas sentem que não deveriam adorar se não sentirem. Eu deveria sentir. Então quando alguns de nós entramos aqui, a gente começa a olhar para o nosso coração e dizer como eu me sinto. E aí se você se sente bem, você adora. Mas a adoração não começa olhando para cá.
Louvar a Deus não começa a olhar, olhe para dentro de você e sinta como você está. Não, começa olhando para cima, lembrando que Deus é digno. Lembrando que suas promessas não falharão. Lembrando que somos amados por causa da cruz. Lembrando que Ele está conosco e seu poder é real por causa da ressurreição. Então deveríamos nos basear diferente, não naquilo que sentimos. Não importa isso, importa o quanto Deus é digno, meu irmão. Por causa da cruz, por causa da ressurreição. A adoração não é um reflexo de como você se sente, mas é uma declaração de quão digno Deus é, meus irmãos. Conforme, então, você começa a declarar o amor a Deus, e eu sinto isso todas as vezes que o faço, você começa, então, a declarar isso baseado no fato, e possivelmente você vai começar a sentir isso no teu interior, meu irmão. Possivelmente você vai começar a ser guiado por um fato. O teu coração vai então se dobrar, e é por isso que nós temos esses comandos de levantar as mãos, de ficar de pé, de ajoelharmos-nos no culto cristão e na vida de adoração diária. E por isso nós fazemos isso aqui, por isso que você deveria fazer, não esperando se sentir submisso ou rendido ou necessitado. Então quando eu faço isso aqui, eu me ajoelho diante do Senhor, eu não me sinto submisso, mas ao me ajoelhar, eu me sinto submisso, eu começo a perceber, eu estou submisso à sua vontade, Senhor. E quando você levanta as suas mãos e começa então numa atitude, mesmo sem sentir, você começa a sentir, eu estou rendido, Senhor, eu não tenho nada em mim mesmo. E quando você começa então a abrir as suas mãos em adoração ao Senhor, você fala, Deus, eu estou necessitado. Você percebe que você não deve fazer isso se você sente, mas mova-se naquilo que você crê e deixe os sentimentos te seguirem, meu irmão. Nós vamos adorar ao Senhor e eu quero que você realmente entenda isso e faça isso. E quando nós confessarmos os nossos pecados aqui no domingo, quando nós fazemos isso, não espere se sentir quebrantado ou humilhado para se ajoelhar diante do Senhor e receber humilhação da parte dEle. E então a submissão encher o teu coração com sentimentos também, porque eles também são importantes. Nós precisamos nos expressar e ser uma igreja assim, meus irmãos, não sentir para se posicionar, mas se posicionar em declaração daquilo que você sabe que é fato, é verdade. Eu sou necessitado, eu estou submisso a Deus, eu me rendo ao Senhor, estou rendido diante dEle. Quando você está passando por um profundo sofrimento, há um grande perigo, eu encerro de fato com isso. Quando você está em profundo sentimento, é muito fácil você permitir que esse sofrimento defina quem você é, não é verdade? E por isso eu estou aqui rogando a você que você se aproxime do Senhor no meio do sofrimento. Porque se nós deixarmos que o sofrimento defina a nossa identidade, se deixar que o sofrimento se torne aquilo que diz quem somos, então você vai chegar no seu dia a dia, você vai chegar no seu culto cristão como hoje, você vai vir definido pelo sofrimento, dizendo, eu sou uma criança sem pai, eu sou um órfão, eu sou uma doença terminal, eu sou um divorciado que foi abandonado, eu sou apenas uma vítima de tudo isso. Então nesses momentos que a adoração e o louvor e a expressão diante de quem Deus de fato diz que somos faz toda a diferença, meus irmãos. Por isso que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Salmos nos ensinam isso, por isso que você deveria então nesses momentos fazer declarações, embora o seu sofrimento seja real e possa ser parte da sua história, ele não é o fim da sua história. Eu sei que isso pode soar um tanto quanto motivacional, mas é motivado pelo Evangelho, meus irmãos. Não é o fim da sua história aquilo que você tem definido pelo sofrimento. E a adoração então vai recentralizar a sua identidade em quem Cristo diz que você é, meu irmão. O louvor, a palavra, a meditação, a oração vão nos levar a declarar de forma desafiadora a vitória que nós recebemos no amor derramado na cruz e na ressurreição experimentada pelo poder de Deus e um dia que será experimentada novamente. Então eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar e nós vamos louvar ao Senhor. Isso não é um comando para hoje, isso é um comando que deve ser para a sua vida. Nós não podemos ser cristãos existencialistas, meus irmãos, que se movem pelos seus sentimentos no meio do sofrimento. Nós temos paz com Deus, não um mero sentimento. Nós não estamos falando de um óleo essencial, nós não estamos falando de uma caminhada
no parque, nós estamos falando do Deus eterno, meus irmãos, que fez paz conosco, que quebrou o muro que havia entre nós. E eu quero te convidar a fazer isso hoje, e todos os domingos, e todos os dias. Posicione-se com base nos fatos, não nos sentimentos. E os sentimentos virão, você se sentirá quando você se mover baseado nos fatos. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças nessa manhã tão gloriosa, manhã em que muitos de nós estão sofrendo, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe de nossas tribulações e angústias, Deus. O Senhor sabe que alguns de nós lutam com doenças graves, doenças que têm afligido as suas vidas por anos. O Senhor sabe que alguns de nós estão com o seu casamento destruído. O Senhor sabe de todas as histórias. O Senhor sabe de quantos de nós perdemos filhos. O Senhor sabe o quanto de nós temos lutado com consequências inúmeras do pecado. E nós não precisamos nos lamentar de forma excessiva nisso, mas ao mesmo tempo precisamos expor isso ao Senhor e dizer: Deus, precisamos de Ti mais uma vez, Senhor. E nessa manhã fazemos isso num ambiente que nos relembra que isso não é o fim da história. Nessa manhã fazemos isso num ambiente que domingo após domingo relembramos que o Senhor fez tudo perfeito para a sua glória. O Senhor nos criou à tua imagem e semelhança. Não deveria haver doença, não deveria haver dor nessa ideia inicial. Mas o pecado afetou todas as coisas, afetou como nos relacionamos, afetou a nossa vida por completo. Mas esse não é o fim da história. A redenção em Cristo nos oferece um lugar de posição justa diante de Deus, nos dá a paz com Deus, e nós nessa manhã recebemos em nosso coração essa verdade que já temos objetivamente na cruz do Calvário. Não queremos sentir, queremos nos mover com base no fato. Cristo nos fez ter paz com Deus. Nos alegraremos na tribulação. Experimentaremos esperança gloriosa a cada dia e a cada manhã. Obrigado, Deus, porque todas as nossas histórias agora são conectadas na grande história do Evangelho, Deus. Se você tem algo a dizer ao Senhor, faça isso agora. Eu quero te convidar, enquanto cantamos, você confessar que talvez você tenha colocado a sua esperança no otimismo vazio, na sua superação pessoal. Talvez você tenha colocado a sua esperança em todas as fugas que você tem escolhido na sua vida. Essa é a hora de você confessar isso ao Senhor. Essa é a hora de você dizer isso ao Senhor. Se arrepender e pedir: Deus, eu não vou mais me mover pelos meus sentimentos. Eu quero me mover com base num fato, numa verdade imutável. Eu me apego à cruz do Calvário. Eu sei que mesmo não entendendo tantas coisas dessa vida, uma coisa eu sei: o Senhor não me abandonou. A cruz prova o teu amor. Outra coisa eu sei: o Senhor continua trabalhando. A ressurreição mostra que ainda há uma obra a ser concluída. Vamos cantar e orar ao Senhor.